Agora, o tratamento da diabetes, vamos começar pelos hipoglicemiantes. Então, os medicamentos que vão ser usados de forma oral para tratar a diabetes. Primeiro, são os secretagogos. Esses medicamentos secretagogos vão aumentar a liberação de insulina. Primeiro, são as sulfonilureias, que vai ser a glimeprida, a glibenclamida e a glipsida. O mecanismo de ação deles é bloquear os canais de potássio. Bloqueando o canal de potássio, você acaba tendo despolarização, porque o potássio é positivo, ele fica dentro, muda a polarização da célula. E aí, potássio carga positiva, consegue abrir o canal de cálcio. Abrindo o canal de cálcio, gera exocitose de insulina. Então, eles aumentam a exocitose de insulina. Essa é a mecanismo de ação deles. Então, o alvo das sulfonilureias é o canal de potássio. Então, o alvo é o canal de potássio. Eles conseguem diminuir de 60 a 70 miligramas por decilitro da glicose. A metiglinidas, que vai ser a natiglinida e a repaglinida, o mecanismo de ação é o mesmo mecanismo de ação, só que eles têm menor tempo de ação e menos risco de hipoglicemia. Eles são muito mais usados em paciente que tem comprometimento renal e paciente idoso. Os agonistas do GLP-1, o GLP-1, ele é um mensageiro do pâncreas. Então, o seu mecanismo de ação, nesse caso do GLP-1, como ele é um mensageiro do pâncreas, ele avisa quando está vindo glicose e para liberar a insulina. Só que ele é rapidamente degradado, ele não dura muito tempo. Então, quando você usa um agonista do GLP-1, você basicamente aumenta, eles são análogos do GLP, então você estimula o efeito de liberação de insulina, que é a exenatida e a liraglutida. Eles são incretínicos e eles estimulam a ação do GLP-1. Além da semaglutida, né, que no caso é o Ozempic. Deixa eu colocar aqui. Então, a semaglutida, que é o Ozempic, tem esse mecanismo de ação, ser agonista do GLP-1. Os inibidores da DDP4, a DDP4 é a enzima, que no caso faz a degradação do GLP-1. Então, quando você bloqueia essa enzima, você bloqueia a degradação do GLP-1. Os medicamentos vai ser a sitagliptina, saxagliptina. Então, os que terminam em gliptina são inibidores da DDP4. Então, inibir a enzima que degrada o GLP-1, assim você aumenta o tempo de ação do GLP-1. Então, esses são os secretagogos. Secretagogos porque eles aumentam a estimulação da insulina. Já os outros, que não são secretagogos, vai ser a biguanida, que vai ser a metformina. Metformina ativa a AMPK, então o alvo dele é o AMPK. Ativar ele sensibiliza o receptor de insulina e aí aumenta a glicólise, diminui a gliconeogênese e aumenta a translocação do GLUT4. Então, a metformina, essa é a ação dele. O alvo é ativação da AMPK. Então, a ativação da AMPK tem toda essa ação. Então, essas são as biguanidas. Os inibidores da alfa-glicosidase vai ser a carbose. A sua ação vai ser diminuir a absorção de glicose porque eles atuam na microvelocidades. Então, eles vão ter essa ação de atuar nas microvelocidades porque eles são semelhantes a um carboidrato complexo. Então, eles se ligam à alfa-glicosidase, então inibidores da alfa-glicosidase, e aí faz um retardo na digestão dos carboidratos e diminui a absorção de glicose. Então, no duodeno, os carboidratos são reabsorvidos, tendo menos glicose. No duodeno, os carboidratos vão ser reabsorvidos, tendo menos glicose chegando no sangue, né? Que aí você vai fazer o bloqueio da degradação dos carboidratos. Só que ele gera muitos gases e diarreia. Então, a pessoa que usa uma carbose, ela praticamente nunca finaliza o tratamento por conta disso. A família das tiazolidinedionas, que vai ser a rosiglitazona e a pioglitazona, então os terminam com zona. Então, terminou com zona é dessa família. Eles têm a ação de se ligar ao PPAR-gama.
Quando se liga ao PPR-gama, faz mais transcrição gênica e mais mobilização do tecido adiposo. Então, o mecanismo dele é esse, ligar ao PPR-gama e fazer com que tenha maior transcrição gênica. Desses daqui, é isso que tinha para falar deles. Esse daqui, ele ainda consegue diminuir as citocinas inflamatórias, porque nesse caso da diabetes, ela também está muito ligada com a obesidade, então você consegue diminuir citocinas inflamatórias, aumentar a captação dos ácidos graxos que estão nos adipócitos e diminuir a produção hepática de glicose, além de aumentar a captação no músculo, da glicose no músculo. Então, ele consegue melhorar todo o quadro lipêmico. Agora, os inibidores da SGLT2, que é um transportador, eles vão inibir o transportador, que vai ser a dapaglifosida, empaglifosida e a canaglifosida. Então, inibe o transportador de glicose. Inibindo o transportador de glicose, você deixa a glicose mais tempo no tubo renal. Então, você diminui a reabsorção renal. Então, a reabsorção renal de glicose faz com que ela seja eliminada na urina. Então, inibir o transportador de glicose. Então, essa é a ação da dapaglifosida. Então, nesse caso, eles vão agir no túbulo contorcido proximal, que retira a glicose do sangue. Então, vai impedir essa reabsorção renal. Então, dos que são usados de forma oral são esses secretagogos e os de outras classes, e os que agem no transportador SGLT2. Agora, as insulinas. Você só tem que saber diferenciar uma prandial de uma basal. Então, se falar que o paciente ele precisa de uma insulina que age em um momento rápido, logo após a refeição, você usa uma prandial. Se falar que quer manter o controle glicêmico durante o dia, então, controle basal da glicemia, então, se pedir um controle basal de glicemia, você já vai usar uma insulina do tipo basal. Então, tem que saber diferenciar. Então, tem que ver o que vai precisar, o que está pedindo. Nesse caso, a insulina prandial, você tem a rápida e a ultra rápida. Da prandial, a rápida vai ser a regular, a asparte, lispro e a glulizina. Já a ultra rápida vai ser a faster asparte e a inalatória. Então, prandial são essas. Já a basal é dividida em intermediária, longa e ultralonga. Intermediária é o NPH, longa a glargina e o detemir, e a ultralonga que é a glargina U300 e a degludeca. As rápidas, eles vão mimetizar a liberação prandial, então na hora da refeição, de insulina e controlar a glicose pós-prandial. Então, você tem as rápidas, que vão ser a lispro, a asparte e a glulizina. Elas são muito rápidas, elas agem de 0 a 15 minutos. Então, de 0 a 15 minutos elas já têm ação. Então, ela é muito usada no momento da refeição ou então em caso de emergência. Então, em caso de emergência, você usa um desses daqui porque eles vão ter ação ultra rápida. E a regular, que ela tem um tempo de ação de 30 a 45 minutos, então usa ela 30 a 45 minutos antes da refeição. Então, essa é a ação da rápida. Já a ultra rápida é a faixa, asparte e a inalável. Essa daqui, ela leva de 0 a 20 minutos, a faster e a asparte. Ela é usada também por via subcutânea, mas pode usar por via intravenosa também, além de bomba de difusão. E ela tem um ótimo controle glicêmico pós-prandial. Ela está associada à vitamina B3, que aumenta a velocidade de absorção, e a arginina, para ser mais estável. Já a inalável, ela tem um alto custo, ela não é muito usada, e você usa ela logo no início da refeição. Agora, a intermediária, que agora é do tipo basal. A NPH, ela tem um tempo de 2 a 4 horas. Ela geralmente é dada com uma de ação rápida ou curta na hora da refeição. Então, ela é usada tanto para diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. E sua ação é do tipo basal. Ela tem que fazer homogeneização também. Longa duração, glargina e o determi. Glargina usa uma vez ao dia, determi 2 vezes ao dia. Determi, ele aumenta a associação com a albumina. Então, ele tem um aumento da associação com a albumina. E ele é de nível constante, então ele é de nível basal. Já os de ultralonga, que são os que têm alta duração,
que são basais também, é a glardina ou 300 e a degludec. A degludec tem uma ação de até 42 horas. Então, elas são basais e são os que têm uma ação maior. A glardina ou 300, elas têm uma ação de 22 a 24 horas. Então, o tempo de ação delas é muito longo. Então, esse é os fármacos no tratamento da diabetes.